dia, tudo bom? Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde em 2017 mostrou que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, o que corresponde a 4,4% da população global. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns e atualmente é a principal causa de incapacidade no mundo. Eu pessoalmente conheço esse transtorno, pois muitos familiares, infelizmente, detêm esse diagnóstico. Começando pela minha mãe. Ela hoje tem 60 anos e há 15 anos atrás ela teve seu primeiro episódio depressivo. Alguns anos depois ela descobriu que na verdade não era só depressão e sim ela tem o transtorno bipolar. Mas no caso dela, como eu vou falar aqui mais pra frente, é o tipo 2, onde ela tem episódios depressivos muito mais intensos e fases de mania menos intensas. Assim, é a partir dessa vivência que eu tenho com a minha mãe, de vê-la sofrer aí nesses últimos 15 anos, que eu venho conversar com vocês. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra de formação, mas venho compartilhar essa vivência de quem é familiar e que sofre junto, sabe? A depressão ela é complexa e ainda existe muitas nuances e muitas discussões do mundo científico sobre quais são as causas, quais são os tratamentos mais eficazes, Então não trago aqui uma única visão que é a correta, mas trago a minha. Existem alguns tipos de depressão e eu vou falar hoje sobre 3 tipos principais aqui para vocês. O primeiro deles é o episódio depressivo. O que é o episódio depressivo? Ele se caracteriza quando uma pessoa ela tem aí alguns dos comportamentos e sintomas da depressão, como por exemplo um humor bastante deprimido, autoestima baixa e a falta de prazer e de vontade em fazer diversas atividades do seu dia a dia. É muito importante a gente diferenciar o episódio depressivo de uma tristeza ou de um luto comum, Quando a gente passa por perdas, seja a perda de um ente familiar ou a perda de um emprego, é muito comum que qualquer ser humano possa desenvolver aí por algumas semanas ou até meses, até 3 meses, aí sentimentos de tristeza que nos afetam bastante. Mas se essa tristeza ela não passa, aí a gente está falando de possivelmente alguns dos sintomas do episódio depressivo. A tristeza ela tem um papel importante para nos ajudar a elaborar essas perdas. E se ela não vai embora, é importante que depois de 3, 4 meses, essa pessoa busque auxílio de um profissional, seja de um psicólogo, mesmo de um psiquiatra, para melhorar esses sintomas. Eu entro agora no segundo tipo, que é o transtorno depressivo maior. Eu vinha falando sobre esses episódios depressivos isolados. Se a gente tem aí casos de episódios depressivos que começam a ser recorrentes, bem possivelmente a gente está falando do transtorno depressivo maior. E os sintomas são os mesmos, mas muitas das vezes a gente tem o agravamento dos sintomas, Então aquela falta de energia, de disposição, a tristeza, o humor deprimido, eles começam a se aguçar, E a gente tem gradações do transtorno. Então tem pessoas que ainda que tenha recorrente, tem um transtorno mais leve e consegue manter suas atividades diárias. Enquanto a gente tem algumas outras pessoas que podem ter atividades cotidianas completamente comprometidas, desde atividades profissionais, domésticas ou mesmo de atividades pessoais. Nesses casos mais graves, a pessoa ela pode tentar o suicídio e até consegui-lo. Hoje, infelizmente, a gente tem um dado aqui no mundo, 800 mil pessoas por ano morrem de suicídio. Eu entro agora no terceiro tipo. As fases de depressão de um transtorno bipolar, elas também são consideradas um subtipo da depressão. E aqui eu acho que é importante a gente diferenciar o tipo 1 e o tipo 2 no transtorno bipolar. O bipolar tipo 1, ele tem aí intercaladas fases de depressão com as fases de mania, chamada euforia. Já o bipolar tipo 2, ele tem normalmente fases de depressão mais severas, seja do ponto de vista do agravamento dos sintomas, seja do ponto de vista de tempo que essa fase demora a passar. E ele tem muitas vezes a fase de euforia ou de mania diminuída, Quando a gente fala dos sintomas, acho que os sintomas depressivos de um transtorno bipolar, são as mesmas que eu citei anteriormente do transtorno depressivo maior. Quando a gente fala dos sintomas do episódio de mania, a gente está falando aí de um humor elevado, exaltado, de irritabilidade, hiperatividade, a fala frenética, a autoestima inflada, E essa pessoa normalmente tem dificuldade de dormir, dorme pouco, pouca necessidade de sono. Queria falar um pouquinho então sobre como a depressão ela se manifesta no nosso corpo. Acho que já trouxe para vocês quais são os sintomas físicos da doença, mas é importante também a gente falar como essa pessoa ela se sente. Então, características da doença são pessimismo extremo, uma tristeza além da realidade, a autoestima baixa, uma dificuldade grande de concentração e a ansiedade ela é exacerbada. Mas é importante dizer que
cada pessoa vai manifestar isso de alguma forma, então não existe uma receita única de sintomas para cada uma das pessoas. Vou falar agora sobre quais são os fatores ou causas que podem influenciar a ocorrência da depressão. Não existe um consenso sobre essas causas, mas existem muitos indícios. Os especialistas se referem à depressão como uma doença biopsicossocial, pois ela é resultado da interação de fatores, sejam eles biológicos, psicológicos ou sociais. Um estudo da Universidade de Harvard em 2019 apontou quais são as principais causas ou fatores que o influenciam e eu vou trazer 5 deles aqui para conversar com vocês. A primeira causa, ela pode estar relacionada a modificações nos nossos neurotransmissores. O neurotransmissor, como a serotonina, ela é uma substância química que permite que a mensagem seja transmitida entre um neurônio e outro no nosso cérebro. Há indícios de que em pessoas que têm depressão, essa mensagem, essa transmissão, ela é prejudicada. Isso ocorre porque os receptores dos neurotransmissores, de alguma forma, se tornam insensíveis ou hipersensíveis, e isso altera a sua resposta. No geral, os antidepressivos eles atuam justamente aí, permitindo com que essa mensagem seja transmitida corretamente, aumentando a quantidade de neurotransmissores. Mas, de toda forma, ainda não é possível afirmar que esse desequilíbrio ele é a única causa da depressão. Eu entro aqui na segunda causa. Há indícios na ciência que mostram que pessoas com depressão têm algumas particularidades no cérebro. E eu trago 2 achados científicos. O primeiro deles revela que a amígdala, uma parte do nosso cérebro responsável pelos sentimentos de dor, de tristeza e de medo, tem atividade aumentada em pessoas com depressão. E o segundo deles, que mostra, que revela que as pessoas com depressão, elas podem ter um nível de estresse tão grande que reduz a capacidade de produzir neurônio no nosso hipocampo, que é a nossa área cerebral responsável por essa atividade. Existe uma pesquisa de 1999 da revista The Journal of Neuroscience que mostra que as mulheres que tiveram depressão, elas têm o hipocampo reduzido de 10 a 13% em seu tamanho. O terceiro fator que eu gostaria de comentar é o estresse, tão conhecido de muitos de nós. Um dos efeitos fisiológicos do estresse é a liberação de um hormônio que leva à liberação de outro hormônio, que é o cortisol. É como se nosso corpo estivesse se preparando para lutar contra uma ameaça ou correr dela. Alguns efeitos comuns do estresse no nosso corpo é o coração batendo mais acelerado, nossa respiração fica ofegante, acelerada, a gente começa a suar e nossa musculatura fica tensa, Como se você estivesse se preparando realmente para fugir daquela ameaça. Existem alguns estudos que revelam que as pessoas que têm depressão, elas têm no sangue níveis elevados de cortisol e cortisona, o que mostra que existe essa correlação, Quanto mais estresse a pessoa sofre, ela pode ter sim depressão e vice-versa. Como quarto fator ou causa, eu trago o grande conhecido de nós, que é a genética, A gente sabe que nossos genes, eles influenciam muito no nosso funcionamento do organismo, nosso comportamento. E não seria diferente com o nosso funcionamento do cérebro, Então a gente sabe aí que a genética pode influenciar o funcionamento também dos neurotransmissores. Quando eu pego, por exemplo, o caso da minha mãe, se a gente vai investigar aí nossa árvore genealógica, a gente tem que, do lado materno da minha mãe, a gente tem alguns casos aí de bipolaridade ou depressão. Então, por exemplo, a minha avó materna, ela tinha transtorno bipolar. Assim como 4 ou 5 primos de primeiro grau da minha mãe têm transtorno bipolar ou depressão. Olhando agora para alguns dados científicos, a gente tem uma pesquisa de alguns anos atrás que mostrou que em casos de gêmeos idênticos, se um apresentar depressão do transtorno bipolar ao longo da vida, o outro gêmeo ele tem de 60% a 80% de chances de apresentar depressão do transtorno bipolar também. Agora, quando a carga genética não é exatamente idêntica, então quando um parente de primeiro grau de alguém que teve transtorno depressivo, um episódio de depressão manifesta, ele tem chances de 1 a 3% de ter o mesmo transtorno depressivo que a média da população. Eu trago agora aqui como quinto fator ou causa algo que eu mencionei lá em cima, como algo que poderia desencadear um episódio depressivo, que são traumas, separações ou perdas. Esse pode ser um gatilho, a gente ainda não entende muito bem qual é o mecanismo, mas pode ser um gatilho importante para desencadear um episódio de depressão. Muitos pesquisadores também acreditam, e a gente tem alguns estudos que mostram, que traumas que acontecem durante a infância podem influenciar o funcionamento do nosso cérebro e podem desencadear depressão e ansiedade na vida adulta. Mas, como eu disse, são mecanismos ainda pouco conhecidos e investigados.
E quem será que a depressão mais atinge? A gente tem aí que 4,4% da população global em 2017 sofria de depressão, né? Os dados da OMS mostram que as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens. E quando a gente vai olhar para essa distribuição de faixas etárias, a gente também vê que as pessoas entre 55 e 74 anos são aquelas que têm maior incidência da doença. No mundo, nos últimos 10 anos, a gente tem aí um aumento significativo dos casos de depressão. Entretanto, é importante frisar que 80% dos diagnósticos eles aconteceram em países de renda média ou baixa. No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde que a gente tem de 2013 indicam que 8% da população brasileira sofre de depressão, um número acima da média global. Um estudo feito a partir dessa pesquisa, olhando para as desigualdades, nos mostra que aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, quem sofre mais também são as mulheres. Entretanto, aqui no nosso caso, a gente tem os dados que mostram que pretos e pardos sofrem mais do que os brancos. A faixa etária que é mais atingida no Brasil são as pessoas acima de 70 anos. Entre os brasileiros que são diagnosticados com depressão, 78% deles não têm acesso a nenhum tratamento. E essa pesquisa também mostrou que as regiões Norte e Nordeste têm o maior percentual de pessoas portadoras de depressão que não têm acesso a nenhum tratamento, o que revela uma grande desigualdade no nosso território. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado a elucidar os principais pontos sobre esse transtorno tão relevante no Brasil. Qualquer dúvida podem nos escrever e, se as dúvidas permanecerem, também reforço a importância de buscar ajuda de profissionais especialistas aí nesse transtorno. Muito obrigada e até a próxima!